Bom dia a todos. Vou falar um pouquinho sobre o resultado de maio. Maio para Ijaci foi um mês bastante positivo. A gente teve um resultado financeiro importante, né? A gente atingiu o EBITDA acima de 8 milhões. Desde 2016 que a gente não tem o EBITDA nessa ordem. E conseguimos entrar no grupo das fábricas que tem o EBITDA acima do PO mais que 20%, ou seja, nesse patamar financeiro, Ijaci está indo bem. Temos que estabilizar o forno, porque a gente vai ter um desafio enorme de volume de cimento nos próximos meses e precisamos do clinker. Temos desafio na moagem de cimento, de termos ela com uma fiabilidade maior e recuperarmos a produtividade, que é um gargalo dessa cadeia. Na ensacadeira, nós estamos repondo algumas vagas mais empilhadeiras para a gente suportar esse volume que virá. Como que a gente vai conseguir avançar nesses temas? Com o envolvimento de todos. Sem o envolvimento de todos, nós não vamos conseguir atingir os objetivos. Beleza? Olá pessoal, vamos falar um pouco dos principais indicadores de grande impacto na nossa performance industrial do mês de maio. O primeiro indicador que a gente vai falar é sobre a produtividade do forno. Nós tivemos uma performance de 5.102 toneladas dia contra um PO de 5.080. Conseguimos atingir essa produtividade e uma coisa boa que foi o segundo mês consecutivo que a gente conseguiu atingir essa produtividade. Agora falando um pouco na nossa fiabilidade do mês, nós ficamos com 88,3%. Bem abaixo do previsto nosso em PO, que é 97%. Os principais impactos que resultaram em mais ou menos 3 dias e meio de parada foi a queima do módulo de potência do inversor do motor principal do forno, onde a gente teve que ter o apoio externo do técnico da BB, que chegou no outro dia, e praticamente com 2 dias que foi a solução do problema de refazer todo esse módulo de potência. Aí tivemos um prolongamento da parada do forno para a gente aproveitar e remover colagens espessas que estavam entre o metro 20 e 24. Agora falando da substituição térmica, nós ficamos no mês com 29,3%, contra um PO de 34%. Tivemos alguns problemas operacionais, mas o principal impacto que a gente precisava foi a qualidade do AF25, que quando a gente teve o AF25, a gente não conseguiu substituição praticamente nenhuma. A Renova parou o fornecimento, nós não temos mais nenhum volume na fábrica e está trabalhando para voltar à qualidade que a gente tinha quando iniciou os testes, quando fez os testes de performance dos equipamentos. O quilocal também ficou bem acima, 843 quilocal que a gente teve no mês contra um PO de 810. 809,42. Ele, além das paradas que impactou bastante, que teve um aquecimento a mais, que não estava previsto, nós estamos trabalhando com um quilocal acima do previsto, devido a problemas de flúor que a gente não está tendo para atingir os objetivos nossos no clinker. Então isso dificulta a queima, ele é um fundente importante para o nosso processo, e outros ajustes que a gente está sendo feito aí para a gente conseguir atingir essa meta que é bastante desafiadora. Com relação ao CKK, nós tivemos um percentual de clinker de 75,6% nos cimentos, contra um PO de 75,2%. O impacto maior foi nos cimentos especiais, que a gente estava prevendo utilizar 7% de calcário nos cimentos especiais, o CP5 Aria RS e o CP5 Aria Estrutura, e acabou que a gente trabalhou na faixa de 6%. Se a gente tivesse atingido essa meta, a gente conseguiria atingir o CKK. E nos cimentos comuns, a gente conseguiu atingir o percentual acordado de calcário da norma aí que tem vigente hoje. Falando um pouco agora da energia elétrica, quilowatt-hora por tonelada, na fase clinker, a gente ficou em linha com o PO do mês. Já nas moagens, nós tivemos 3,5 a mais do que estava previsto. E os principais impactos foram, novamente, nos cimentos especiais, onde a gente teve
estão tendo problemas de qualidade, de efetividade dos aditivos de moagem, principalmente a qualidade do ari, que a gente está fazendo um trabalho aí para restabelecer isso com a GCP hoje, a antiga Grace, e estão fazendo testes de produtividade também, que a gente acha que perdeu bastante qualidade nesses aditivos. O CP2F a gente está conseguindo atingir a produtividade prevista, consequentemente o quilowatt-hora tonelada dele, e o CP4, ele transformando-se agora em CP2Z, a gente vai ter oportunidade, já vimos que com a argila, nós vamos ter uma produtividade maior. Então isso vai ajudar bastante, apesar da gente ter operacionalmente para a argila ser bem mais complicada, mais complexa, devido à umidade e à característica pegajosa dela. Mas a gente já está desenvolvendo, fazendo um estudo de melhorar o circuito aí para conseguir uma estabilidade na utilização dessa argila. Então era isso dos principais indicadores nossos aí do mês de maio. Esperamos já ter uma crescente aí no mês de junho, daí, porque é o grande desafio do volume alto que nós estamos agora de venda de cimento. Oi pessoal, hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre os resultados dos custos do mês de maio. O custo de fabricação, chamado de cash cost, ele é composto pelo GMD e pelo GMCV. Nós fechamos o custo do mês de maio R$ 2,00 abaixo do que estava em orçamento, o que contribui positivamente para a geração de EBITDA da unidade. Dentro do GMD, nós estamos cumprindo o nosso dever de casa. Nós ficamos R$ 500 mil abaixo do que estava planejado, muito em função das economias no pacote de serviço de terceiro e no pacote de mão de obra. O pacote de mão de obra, nós temos algumas vagas que estão congeladas em função do cenário do Covid. E no pacote de serviço de terceiro, temos muitas ações de redução, principalmente na movimentação interna. Movimentação interna é o grande peso dentro desse pacote e várias ações foram feitas de forma a gente não impactar o volume de vendas, mas também trazer essa economia para o pacote interno. Dentro do GMCV, a gente está devendo 45 centavos dentro do que estava planejado. Se a gente pensar, 45 centavos parece não ser grande coisa, mas considerando o volume de 184 mil toneladas que fizemos no mês, isso representa quase R$ 100 mil de impacto negativo. Dentro dos pacotes que compõem o GMCV, a gente tem como impacto negativo o pacote de energia térmica. O pacote de energia térmica, ele foi impactado pela substituição térmica e pelo consumo térmico, que a gente está com a substituição térmica abaixo, como já foi explanado pelo Vilela, e pelo consumo térmico elevado. Um outro fato que está impactando é o mix de combustível. Nós tínhamos em orçamento um percentual de moinha acima do que estamos utilizando, e a moinha tem um custo mais baixo do que o coque. A ação de não utilizar o percentual de moinha previsto em PO é uma ação preventiva, porque a gente entende que a moinha é um fator que pode estar causando a formação de anel no forno. Então, até a nossa mudança do projeto do maçarico, nós vamos continuar com esse percentual de moinha mais baixo e após a mudança a gente consegue ir para patamares superiores, atingindo aí os valores orçados em PO. Um outro pacote que impacta agora positivamente o GMCV é o pacote de insumos de cimento. Nesse pacote, nós temos duas ações que estão contribuindo muito para o pacote, deixando a gente R$ 4,20 abaixo do que estava planejado. Mudar uma matéria-prima na composição do cimento, ela exige avaliações de áreas externas e avaliar se tem impacto na aplicação ou não. Então, é um trabalho que está sendo construído junto com a área de assistência técnica, com a área comercial, que é a substituição parcial do gesso mineral utilizado no CP5-RS pelo gesso neutralizado e a substituição da escória da Usiminas pela escória da Gerdau, que a escória da Gerdau possui um custo de quase 40% abaixo do que a escória da Usiminas. E esse pacote, a gente ainda tem muitos desafios para ele no segundo semestre, que é a utilização da pozolana, que hoje é um estéreo da mineração, e a gente vai conseguir aproveitar esse estéreo na produção do cimento pozolânico, que é o cimento CP4, e tem muito a contribuir aí para o pacote no segundo semestre. E assim seguimos, de olho em nossos desafios e de olho em nossas metas. Temos um desafio grande de volume no próximo trimestre. Se você tem qualquer ideia,
que contribua para reduzir o custo, que seja R$1 ou que seja R$100, é muito válido. Procure seu gestor, procure o pessoal daqui da gestão, que a gente vai correr atrás de conseguir recuperar nem que seja R$1. Porque com os volumes altos, R$1 já significa quase R$200 mil de redução no nosso custo mensal. Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês dos resultados logísticos, né, da unidade de Jaci no mês de maio. O volume programado que nós tínhamos então de expedição era em torno de 154 mil toneladas e a gente conseguiu superar esse volume numa média de 19%, né, fechando então em 184. Falando um pouquinho sobre o tempo de permanência, devido ao cenário, né, que a gente vem passando atualmente com a pandemia, algumas modificações foram necessárias na operação e essas modificações, elas impactaram de alguma forma também o tempo de permanência. Dentre elas, hoje o sistema não chama mais automaticamente o motorista para fazer o carregamento, né? Tinha um acompanhamento dessa lista de chamada por um monitor. Esse monitor foi desligado para a gente evitar aglomerações. Hoje a chamada é feita por microfone. Isso, querendo ou não, dificulta um pouco mais. Nós tivemos também redução de quadros no carregamento granel e carregamento ensacado. E esses pontos, eles afetaram então um pouco a nossa média de tempo de permanência. Outro ponto muito importante, né, como eu citei no início, o aumento do volume, né, fez com que também os caminhões, né, ficassem um pouco mais de tempo na fila de espera para carregamento, devido a esse aumento do volume que não estava cogitado. O que a gente chama de um problema bom, né? Mais um indicador da área, né, o frete autônomo. No mês de maio a gente conseguiu superar a meta. Hoje a nossa meta é 33% de atendimento com veículos autônomos, ou seja, a fábrica contratando o motorista direto, né? E com isso, o que a gente consegue então? Ter uma negociação melhor do frete, né? E um melhor valor do frete out. Um indicador muito importante, né, que mede o nosso nível de serviço da planta, né? Como que a gente está atendendo os nossos clientes, a entrega, se está sendo pontual, se está chegando a quantidade correta, no lugar correto. Então, o indicador que mede, né, esse nível de serviço, na verdade ele chama nível de atendimento, ou seja, todos os pedidos CIFs nós conseguimos atender então no mês de maio dentro do prazo solicitado e na quantidade solicitada. A meta é 94%, nós fechamos em 96%. Vamos falar um pouquinho de pallet, né? É o que está no auge agora, como se diz, os holofotes estão para os pallets. Então, o nosso indicador de conta pallets, no mês de maio nós fechamos fora da meta. E o que impactou então o nosso custo de pallets? Na verdade, primeiro foi a demanda, né? Como eu citei no início, a gente teve uma demanda maior do que o projetado, principalmente ensacado. Então, nós fechamos o mês de maio com esses indicadores, né? Digamos que o nosso resultado ele está bom diante do desafio que nós estamos enfrentando, um volume maior, né? E tendo que driblar ainda a pandemia. Então, assim, eu tenho que agradecer muito a todo o time, né? Não só a expedição, como todas as áreas da fábrica, porque a gente sabe que é uma cadeia de valores. E vamos em frente, buscando mais 20 em 20. Olá, eu sou o Valdinei, eu sou o técnico de segurança do trabalho. Nós vamos estar falando um pouquinho dos resultados de segurança do mês de maio. Né? Vamos falar um pouquinho dos indicadores proativo e o reativo. Falando um pouquinho do proativo, nós vamos falar da observação de comportamento seguro, onde no mês a meta é realizar 20 observações de comportamento seguro, né, que os líderes realizam, e dentro do mês a meta era 20, nós realizamos 20, então ficamos dentro da meta. E esse mesmo observação de comportamento seguro, no acumulado, a nossa meta é 120 no acumulado e realizamos 129, então estamos 9 observações acima. Falando de RCD, né, relato de comportamento de desvios,
Dentro do mês, a nossa meta é 80% e nós conseguimos realizar 81% de resolução dentro do mês. E no acumulado, nós realizamos 83%. Então, ficamos bem dentro do mês como no acumulado. Falando um pouquinho da taxa de frequência e taxa de gravidade, para a taxa de frequência e gravidade no mês, né, nós ficamos com 0, porque não tivemos ocorrência de acidente com afastamento, e a nossa meta, né, no acumulado seria 1,40, nós estamos fazendo 159, estamos um pouquinho acima devido à ocorrência de um acidente que ocorreu na parada do forno, né? E a taxa de gravidade também, né, a nossa meta é 42, pelo mesmo motivo nós estamos com 95, né, estamos acima da meta devido à ocorrência do acidente na parada. Então esses foram os resultados do mês de maio, né, precisamos melhorar, né, em alguns quesitos a questão da questão dos acidentes, mas os proativos nós conseguimos andar, porém tivemos a ocorrência lá na parada. Então esses foram os resultados de maio. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso resultado do projeto Top Flow 2.0 referente aos resultados de maio. Nosso projeto é composto por 5 metas. Vocês lembram quais são? Temos a fiabilidade do forno, substituição térmica, GMCV, GMD e atendimento AEP do cimento. A fiabilidade do forno fechou com 88%, muito abaixo do esperado e muito abaixo da meta do projeto. Nesse mês de maio, ela foi impactada basicamente pela taxa de manutenção elétrica e pela taxa de falha operacional. Mas o nosso maior gargalo, com certeza, ainda é a formação de anel. A substituição térmica fechou com 23,28%, também muito abaixo do nosso resultado esperado. Ela foi impactada basicamente pela falta de pneu e por uma limitação da alimentação de resíduo no calcinador, também por precaução de formação de anel. Nosso GMCV fechou com 92,4%, basicamente impactado pela energia térmica e pela substituição que ficaram fora da meta. Nosso GMD é o referência do projeto. Nós fizemos 88% de atingimento do PO, sendo que o rating 5 era 93%. Em relação ao atendimento da EP, nós fechamos com 95,5%, abaixo da nossa meta de PO e abaixo da nossa meta de projeto. Ele foi basicamente impactado pelo nosso tempo de fim de pega, que está abaixo das especificações. Sendo assim, nosso projeto Top Flow fechou o mês de maio com um rating de 1,2. Conhecemos nossos desafios e estamos no jogo, rumo à fábrica forte. Sabemos quais são os nossos problemas, estamos mapeando e buscando alternativa para solucionar. Junho já está em andamento e temos bons resultados até então. Peço o apoio de todos para que a gente foque em cada cadeia, para a gente fechar um mês não só financeiramente bom, mas também com performance. E Jaci é uma unidade que precisa ter performance. A gente não pode passar uma imagem que a gente não consegue rodar as cadeias dentro do esperado. Conto com todos vocês. Obrigado.